Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos últimos 2 anos, durante as férias de fim de ano da faculdade, eu trabalhei como entregador do iFood. Era o tipo de serviço mais fácil de conseguir, sem entrevistas ou burocracia, e me permitia ganhar um dinheiro rápido. Durante o período de aulas, eu não trabalhava, então aproveitava essas semanas livres para juntar o suficiente até o próximo recesso. Naquela noite, faltavam algumas semanas para o Natal. Estava chovendo forte e fazia muito frio, mas eu não tinha como escolher em quais dias sair. Peguei emprestada a caminhonete do meu pai e comecei as entregas. A chuva e o frio deviam ter afastado muitos outros entregadores, porque os pedidos não paravam de chegar. Eram corridas grandes, que pagavam bem. Trabalhei por umas 3 horas seguidas, até que chegou um pedido para uma casa em um bairro nobre da cidade. O endereço ficava a uns 20 minutos de onde eu estava. A corrida valia muito a pena, então aceitei. Até aquele momento, não havia nada de estranho. Parecia só mais uma entrega comum. Eu já tinha passado algumas vezes por aquele bairro, mas nunca cheguei a entrar de fato. As casas eram enormes, com terrenos afastados umas das outras, mas todas tinham aquele estilo de mansões antigas, sem muito sinal de modernidade. Já eram quase 23 horas e eu estava cansado. Decidi que essa seria a minha última entrega da noite antes de voltar para casa. Quando cheguei ao endereço, vi que a entrada da garagem estava coberta de lama e água acumulada. Não dava para estacionar lá, então parei na rua e caminhei até a porta da frente. Minhas calças e sapatos ficaram encharcados. Notei que não havia nenhuma luz acesa na casa. Na porta, havia um aviso colado em um papel amassado. Me aproximei e consegui ler apenas as primeiras linhas, que diziam algo como notificação da prefeitura. Antes que eu pudesse continuar, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi um homem saindo da lateral da garagem. Ele tinha o cabelo bem curto e vestia uma jaqueta velha e suja. Para quebrar o silêncio, falei: "Só estou entregando seu pedido." Ele não respondeu. Apenas continuou caminhando lentamente em minha direção, até estender a mão. Entreguei a sacola, mas percebi que ele não se mexeu. Ficou parado bem no meio do caminho, me olhando. Havia algo nele que me causava arrepio. Seus olhos estavam fundos, com uma expressão fria e cansada. Tentei desconversar. "Tenha uma boa noite, senhor." Me movi para passar por ele, mas pelo canto do olho percebi que estendeu a mão como se fosse tentar me segurar. Dei um pulo para trás, assustado, e ele começou a andar rápido em minha direção, dizendo para eu vir com ele. Eu recuava o mais rápido que conseguia, escorregando na lama, enquanto ele gritava para eu não correr. Consegui ganhar distância suficiente e corri até o meu carro. Entrei e dei ré com tudo, antes mesmo que ele chegasse perto. No retrovisor, vi o homem parado no meio da garagem, me observando. Liguei para a polícia assim que saí do bairro. Mais tarde fui informado que aquela casa estava abandonada há meses e que ninguém morava lá. Presumi que aquele aviso na porta fosse justamente sobre isso. O que aquele homem queria fazer, nunca vou saber. Mas desde aquela noite, sempre que chego a uma casa apagada, com todas as luzes desligadas, sinto aquele mesmo frio na espinha me perguntando se pode acontecer de novo. No Réveillon passado, eu e meus 2 melhores amigos decidimos que seria divertido alugar uma casa para passar a virada juntos. Não éramos muito de grandes festas, preferíamos ficar entre nós, no nosso pequeno grupo. Como todos moravam em repúblicas estudantis, a ideia de ter uma casa só pra gente parecia perfeita, mesmo sem festa. Meu amigo Rafael foi quem alugou um Airbnb aos redores da cidade. Eu fui de carona com o Lucas e encontramos o Rafa por volta do meio-dia, na véspera de Ano Novo. O lugar era mais uma cabana de madeira do que uma casa comum, com aquele estilo rústico típico. Havia outras cabanas semelhantes ao redor, mas todas ficavam bem afastadas umas das outras, dando a sensação de estarmos isolados.
O interior não era grande coisa, mas o preço tinha sido baixo, então não esperávamos luxo. Passamos a tarde relaxando na sala, jogando conversa fora. Por volta das 6 da tarde, Lucas saiu para comprar alguns petiscos e bebidas, enquanto eu e Rafa ficamos na sala de estar. Foi então que ouvimos uma batida na porta. Nos olhamos surpresos. Era bem estranho alguém aparecer assim em um Airbnb afastado. Olhei pelo olho mágico e vi um homem parado ali. A porta tinha uma daquelas travas de metal, então abri só o suficiente para ver quem era. Normalmente eu não abriria para um desconhecido, mas como era um imóvel alugado, pensei que talvez fosse o dono ou algum vizinho. O homem parecia irritado, com uma expressão dura. Sem rodeios, disse em um tom grosseiro e quase ameaçador que a gente precisava ficar quieto naquela noite para não perturbar a vizinhança. O problema é que não estávamos fazendo barulho nenhum, nem planejávamos. As cabanas eram tão afastadas que mesmo se colocássemos música, dificilmente alguém ouviria. Mesmo assim, não quis discutir. Respondi apenas, tudo bem, e fechei a porta. Um segundo depois, ele bateu novamente. Resolvi ignorar. Rafa olhou para mim com uma expressão de esse cara é louco. Depois de alguns instantes, ele foi embora. Quando Lucas voltou, contamos o que aconteceu, mas ele achou exagero nosso. As horas seguintes passaram rápido. Vimos um filme, jogamos no Nintendo Switch do Rafa, até que chegou quase meia-noite. Foi quando ouvimos um barulho lá fora, como se algo tivesse caído no chão. Segundos depois, veio o som inconfundível de vidro quebrando. Corremos até a janela e vimos o mesmo homem de antes, agora ao lado do carro do Lucas, que estava com o para-brisa estourado. Ele segurava um taco de beisebol de metal e andava de um lado para o outro, em completo surto. Lucas ficou revoltado e correu até a porta para enfrentar o cara. Eu e Rafa tentamos impedi-lo, mas antes mesmo de chegarmos à entrada, um disparo ecoou. Um tiro. Congelamos. Por sorte, Lucas voltou correndo, entrou e trancou a porta. Mais tiros foram disparados, acertando a lateral da cabana enquanto o homem batia o taco contra a porta principal. E então, de repente, tudo cessou. Ele simplesmente correu para o meio do mato e desapareceu. Mais tarde, descobrimos que ele nem sequer era morador daquela região, não era vizinho de ninguém dali. Ninguém sabia quem era ou de onde tinha vindo. Foi um encontro insano, perigoso e totalmente imprevisível, que quase terminou em tragédia. Isso aconteceu no inverno passado, no início de fevereiro. Eu estava trabalhando como entregador de aplicativo e dirigia há mais de 4 horas seguidas. Já passava da meia-noite e eu havia decidido que aquele seria meu último pedido antes de ir para casa. Estava cansado, com medo de pegar no sono ao volante, ainda mais com a pista gelada e escorregadia. A estrada estava deserta. Era uma via secundária que ligava 2 cidades da região, mas havia um trecho de uns 5 quilômetros completamente vazio. Sem casas, sem comércio, sem nada. Só mato e árvores em volta. Em um momento de distração, fui tomado por uma onda de cansaço e perdi o foco da estrada por alguns segundos. Foi o suficiente. Passei por cima de uma camada de gelo, perdi o controle do carro e derrapei para fora da pista. Apesar do susto, a neve amenizou o impacto. Meu carro parou numa vala entre a estrada e a mata. Não foi um acidente grave, mas percebi logo que estava preso, sem tração, sem como sair dali sozinho. Ainda tentei manobrar algumas vezes, mas só piorei a situação. No meio dessa tentativa, reparei em faróis na estrada. Pensei que fosse apenas um carro passando, mas os faróis não se moviam. Alguém estava parado ali, bem na estrada vazia, exatamente no mesmo trecho em que eu havia derrapado. Aquilo me deixou inquieto. Eles não estavam perto o suficiente para oferecer ajuda, mas também não estavam longe o bastante para não perceberem meu carro preso. Peguei o celular e liguei para o meu pai.
Ele ainda estava acordado e disse que viria imediatamente, além de chamar o guincho. Fiquei aliviado em saber que em poucos minutos não estaria mais sozinho. Olhei novamente para a estrada. Os faróis tinham sumido. Não sabia se o carro havia ido embora ou se só apagaram as luzes. Isso me deixou paranoico. O silêncio do lugar, quebrado apenas pelo vento, aumentava ainda mais a tensão. Depois de alguns minutos, vi uma figura caminhando em minha direção. Ele vinha justamente do lado onde os faróis estavam. O homem andava devagar, atravessando a neve, até parar a poucos metros do meu carro. Ele ficou parado, de frente para mim, sem se mover. O capuz cobriu seu rosto e a luz dos meus faróis iluminava apenas a silhueta imóvel. O jeito que ele simplesmente ficou ali observando me deixou em pânico. Buzinei algumas vezes para deixar claro que eu estava ali e podia vê-lo. Ele não reagiu. Nenhum gesto, nenhum movimento. Quando peguei o celular para ligar de novo para o meu pai, o homem simplesmente se virou e voltou pela estrada, desaparecendo na escuridão. Ainda assim, avisei meu pai sobre a presença estranha. Ele disse que já estava a poucos minutos de distância. Fiquei com ele na linha. 30 segundos depois, vi novos faróis se acenderem ao longe. Só que, ao invés de seguirem direto, o carro parou do outro lado da estrada e apagou as luzes. Não conseguia ver nada por causa da vala, mas ouvi claramente uma porta se abrindo. Entrei em desespero, relatando tudo ao telefone. Nesse momento, o carro do meu pai chegou e estacionou bem na minha frente, iluminando tudo com os faróis. Ouvi ele gritar com alguém e logo depois, o outro carro arrancou em disparada, sumindo na estrada. Quando meu pai voltou para perto de mim, disse que o homem estava segurando algo nas mãos, como se estivesse pronto para arrombar meu carro. No fim, o guincho conseguiu tirar meu carro da vala e nem houve grandes danos. Mas até hoje eu penso no que poderia ter acontecido naquela noite deserta. Tenho certeza de que tive muita sorte de não ter descoberto. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.